Aleluia, amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja montando guarda nas suas mentes e nos seus corações, guardando a mente de vocês, para que vocês não sejam demovidos da verdade, nem abalados pelas confusões que estão girando ao nosso redor. Nós estamos cercados de confusões neste mundo. Amados, eu ainda meditava com o Senhor nesta manhã e eu gostaria de complementar o que eu falei ontem com algumas coisas muito importantes. Primeiro, que para mim é o que o Senhor coloca com muita força, nós somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus habita em todos aqueles que ouvem a Deus, obedecem a Deus, se separam para Deus, não vivem mais na prática do pecado. Amados, em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala muito fortemente algo que a igreja tem que entender nestes dias. E depois que estes profetas vieram, ficou mais fácil até entender o que ele quis dizer aqui. No livro de 2 Coríntios capítulo 11, ele começa a falar sobre o mesmo engano que enganou Eva, a mesma serpente que demoveu a mente de Eva, tirou a mente de Eva da obediência a Deus, desfocou ela e corrompeu a mente dela, para apartando ela da simplicidade da devoção a Cristo. Ela veio com uma voz mansa, ela veio como se fosse Deus. Não nos esqueçamos que este inimigo, este arqui-inimigo de Deus, ele é caído, mas ouça, ele conhece Deus e a Bíblia melhor do que nós, seres humanos. Então ele pode muito bem vir como Deus, se fazer passar pelo Espírito Santo e distorcer as Escrituras para nós. E nós não temos como discernir isto se nós não tivermos muito firmes uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Irmãos, olhe ao nosso redor. Toda a igreja praticamente deste tempo está apartada, está em apostasia. Foi distorcendo até que entrou pelo caminho largo. Aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, nós andamos nesta terra com a nossa cara no pó, nos humilhando todos os dias e reconhecendo com humildade que se o Senhor não nos ensinar e não nos conduzir, nenhum de nós tem condição de entender a verdade. A nossa mente é uma mente corrompida. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele chega no versículo 4, Paulo explica claramente o que nós estamos vivendo hoje. Que existe um outro Jesus. Ele fala: se na verdade vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente que não tendes recebido, um outro evangelho que não abraçastes, se vocês recebem isso de boa mente, então vocês vão sofrer. Aí ele vai no versículo 13 e fala: porque estes que vêm com outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, são falsos apóstolos.
obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ele não vem de rabo e garfo, ele vem como apóstolo de Cristo. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e que os ministros dele se transformem em ministros de justiça. Então, amados, não tem como nós discernirmos, a não ser que nós atentemos para o versículo 3. Paulo fala, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, todos aqueles que têm o Espírito de Cristo habitando neles, eles conhecem a voz do seu pastor. Quando alguém fala, você reconhece o Senhor, o seu Senhor, naquele ministro. Então, amados, considerando que nós estamos vivendo num tempo em que agora a maioria esmagadora está seguindo este outro Jesus, este outro evangelho, este outro Espírito que se finge de Espírito Santo, isto significa que agora é um tempo de grande perigo espiritual para nós. Então, no meio de toda essa apostasia, o Senhor traz uma voz, ele faz soar na terra uma voz que muitos que estavam clamando a Deus, gemendo porque estavam vendo o pecado dentro da igreja, quando eles ouviram esta voz, eles a reconheceram. Não tem como confundir isto. Aqueles que estavam ouvindo do Espírito Santo e gemendo pelo pecado, eles reconheceram esta voz. Porém, como nós realmente não temos muito entendimento, não temos sido um povo espiritual, porque a teologia que está sendo ensinada para nós, ela te faz raciocinar, ela te faz entender com sua mente racional. Então, aquilo que é espiritual e não tem explicação, as pessoas tropeçam e bloqueiam e anula todo o resto. Quando o Senhor fala na palavra dele, em Deuteronômio 29, versículo 29, que há coisas reveladas e há coisas ocultas. Eu vejo com muita clareza que o Senhor vai expor aqueles que te dizem cristãos deste dia. Eles dizem que creem, mas a verdade é que eles não creem. Porque sempre Deus foi diferente de nós. Foi outro caminho, outro pensamento. Porque o Senhor fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos, meus pensamentos muito mais profundos. Você não tem como entender. Então, aquilo que você entende é para você, mas o que você não entende pertence ao Senhor. E este servo, este poderoso profeta que o Senhor enviou neste tempo, a vida dele, o ministério dele é claríssimo neste aspecto. A palavra que ele prega está na Bíblia. E de uma forma extremamente profunda que você vê que é alguém que não ouviu de homens, mas ouviu de Deus para pregar daquela forma. Porque a palavra é viva. Ela limpa a gente mesmo. Ela vem e ela arranca aquilo que não é. Ela expõe, convence, consola, vivifica. É inquestionável. Agora, algumas partes relacionadas à vida e ao ministério deste poderoso profeta são inatingíveis para nós. Nesta hora nós temos que ouvir o que o Senhor explicou para o povo de Israel em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que você entendeu, testificou,
Apegue-se, isso é para você. Aquilo que você não entendeu, que você não achou na Bíblia, por exemplo, entregue ao Senhor, pertence a Ele. Mas o Espírito está testificando mesmo sem entendimento. Amados, realmente o ministério deste profeta é um desafio para a igreja hoje. Mas ela está sendo provada no coração. Quando Jesus veio, aqueles que creram nele e o seguiram, eram justamente aqueles que não tinham o conhecimento da letra. Eram aqueles que os fariseus que tinham toda a letra desprezavam. Essa turba aí, esse povo não entende nada. Nós sabemos tudo. Com toda a letra e o conhecimento, aquela letra matou o Espírito, eles não viram o Messias. Mas o povo simples, eles foram guiados pelo Espírito e eles o reconheceram. Será que vocês conseguem entender os mesmos Espíritos atuando hoje? O espírito da religiosidade, a soberba do conhecimento intelectual, do conhecimento da letra, em comparação com a simplicidade e a humildade de espírito que se humilha diante de Deus e reconhece que o Senhor e só o Senhor pode guiá-lo. Sabe, amados, tem uma palavra em Isaías 42, no versículo 16, quando o Senhor me abriu aquilo, eu entendi com clareza, porque Deus sempre se revelou para mim de uma forma louca, totalmente louca. O Deus que se revelou para mim é um Deus espírito. Não tem nada a ver com esse sistema mundano, palpável, visível que nós conhecemos. E o Senhor então me explicou ali que o Senhor vai guiar os cegos. E Ele foi me explicando o que é um cego, irmão. O cego é uma pessoa que alguém precisa pegar na mão dele e conduzir porque ele não sabe ir. O cego é uma pessoa que ele não tem como questionar. Ele depende, ele é totalmente indefeso. Ele depende de alguém que o ajude. E Jesus falou: vocês têm que se tornar cegos para poder enxergar. Mas já que vocês dizem que enxergam, então o pecado de vocês é consciente. Guiarei os cegos por um caminho que eles não conhecem. Nós não conhecemos o caminho para o arrebatamento, amados. Foi uma das primeiras pregações deste profeta, quando ele falou que o Espírito Santo, a nuvem de Deus, veio para conduzir a igreja obediente por um caminho que ela não conhece. Então, aqui em Isaías 42, versículo 16, ele diz que nós temos que ser como um cego, nos entregar mansamente, segurar na mão dele e dizer: Senhor, me guia, eu não sei o caminho, eu estou vivendo num mundo de confusão, de muitas vozes. Mas o Senhor agora enviou uma trombeta que toca um som muito forte, muito constante. Um som que não dá confusão. Ele está gritando: o Messias está vindo, o Messias está vindo. E agora o nível está subindo, porque agora ele está dizendo: agora é a ressurreição, agora é a eternidade, agora é a imortalidade. O nível está subindo. Aquilo que nós não entendemos, por que é 2? Por que isso? Por que aquilo? Amados irmãos, vamos decidir no nosso coração que nós não vamos entrar nessa discussão, porque entra naquela segunda parte de Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Aquilo que é revelado pertence a nós. O revelado para nós é: o Messias está vindo, o tempo acabou, é absolutamente crucial a santidade. Eu vim para dizer para vocês que vocês estão nus, e aquele homem nu, naquele banquete de Mateus 22, ele foi lançado fora. Você quer ser lançado fora? Então ouça o mensageiro que trouxe as vestes, porque a igreja não está vestida. O sangue
que ela fala que tem não é o sangue de Cristo, senão ela não estaria em pecado. O Jesus que ela segue não é o verdadeiro Jesus, senão ela não amaria o mundo. E ela não seria amada pelo mundo, ela seria odiada pelo mundo. Então nós estamos vivendo um momento que, francamente, amados, não há nem confusão. Dá para ver claramente o sim, sim, não, não. Dá para ver claramente quem é o falso Jesus e o verdadeiro Jesus. Mas este profeta agora, a trombeta, o som que ele está dando, não tem confusão. É um som claro que qualquer criança pode entender. Aquilo que nós não entendemos, entreguemos. Porque, voltando aqui a Isaías 42:16, ele fala, eu guiarei os cegos. Então o Senhor me falou o que Jesus falou para aquele povo, sejam cegos para poder enxergar. Entendam que vocês não enxergam. Tenham conscientização de que vocês não têm como entender. Reconheçam a sua impossibilidade e entreguem-se em minhas mãos. Aí nós vamos entrar num outro campo absolutamente crucial para o reino de Deus: fé. Fé. Se você achar que o diabo é mais poderoso para te enganar do que o Espírito Santo para te levar à verdade, você está liquidado. Mas é isso que a igreja ensinou. Ela exaltou o diabo num ponto que ele ficou mais forte do que Deus. Eles veem demônio em tudo. Mas vem o Senhor Deus, o Espírito Santo, coloca um prumo e fala, creia. Creia que eu sou mais poderoso para te levar à verdade do que o diabo para te enganar. Então não tema, porque os medrosos e os covardes não vão herdar o reino de Deus. Creia no Espírito Santo. Creia que ele foi enviado, ele é o próprio Deus habitando em nós para nos levar a toda a verdade. E na primeira carta de João, no capítulo 2, ele fala que este Espírito permanece em nós. E ele é a verdade, nós temos que permanecer nele, com fé. Quando o profeta do Senhor ministrou, no final, na última parte, na penúltima, na parte 4, eu acho, na parte 3 ou 4, do calibrando o avivamento, o Senhor ancorou as nossas almas. Olha que ensinamentos. Manda esse povo passear quando eles começam a questionar. Por que é isso? Por que é aquilo? Fala, pega esse ensino e veja o que este profeta está trazendo para a igreja agora. Ele está ensinando que o Senhor ancorou a tua alma lá no propiciatório do céu. E o que é uma âncora? Tem uma corda te segurando. O mundo quer te jogar para cá, quer te pôr dúvida para lá, quer te confundir. Mas a tua alma está firme lá, reconhecendo esta voz que o Senhor trouxe. Aleluia! Naquele ensino, ele fala sobre a mulher cananeia e ele fala que Jesus se encheu. Eu não lembro mais qual que é a parte da escritura que está em Lucas. Mas os fariseus, eles se organizaram, pegaram um time das colunas do templo, os mais poderosos, aqueles que tinham mais conhecimento da lei. Eles organizaram esse time e foram para combater Jesus. Agora, o Senhor, quando viu aquilo, o Senhor Deus, a palavra viva, a luz do mundo, ele não discutiu mais com eles. Ele simplesmente deu as costas e foi embora. Irmãos, quando eu ouço isso, eu tremo. Será que muita gente que está questionando tudo hoje, o Senhor manda o socorro e você fica questionando as bobagens e não ouve a palavra? As pessoas ficam te observando para ver uma coisa errada, para te fazer cair. E eu preciso dar um alerta fortíssimo para todos vocês. Quando aqueles homens vieram para combatê-lo com a letra, ele deu as costas e aí diz que ele foi para os lados de Tiro e Sidom. E quando ele chegou naquela terra dos adoradores do diabo, dos idólatras, daqueles que sacrificavam os seus filhos,
a notícia de que ele chegou, correu por aquela nação. E veio aquela mulher. E o profeta ministra, né? Que o animal conhece o dono, mas o povo dele não conhece. O boi, o jumento, conhece o dono, mas o meu povo não me conhece. Quando ele chega naquela terra dos adoradores do diabo, e o Senhor é muito duro com aquela mulher, e ele fala: não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorros, para os cães. Aí ela fala assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Alguém entendeu o que eu estou dizendo? Aquela mulher era um bichinho, era um animalzinho. Jesus chamou ela de cão. Mas ela falou: este cãozinho te reconhece, me socorre. Vocês estão entendendo que coisa linda? Irmãos, este profeta, ele está ministrando a palavra num nível que nós temos que nos humilhar para entender. O diabo está combatendo este homem, este ministério, de uma forma feroz, principalmente no Brasil. Mas quando você analisa, você vê que as questões são todas bobagens. É aquilo que não é para entender. E esses tesouros da palavra que ele está liberando é o que nós devemos estar ouvindo, porque isto é para nós. As outras questões, se pode habitar dois espíritos, quem é Elias, quem é Moisés, isso é aqui, pega a letra e debate, está perdendo o tesouro. Esta outra parte não nos pertence. E ali então, neste ensino, vocês estão entendendo? Aquela mulher, ela reconheceu que ela era um animalzinho, mas que conhece o dono. Eu sou um animalzinho, sim, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas eu sei quem tu és, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Aquele ensino explodiu comigo. Quem ouviu aquela ministração tem que ter sido traspassado no coração, porque esta palavra, ela bate primeiro em mim e me traspassa. Aquela mulher que Jesus chamou de cachorrinho, ela chamou ele de Senhor, filho de Davi, rei. Tem misericórdia de mim. Eu sei quem tu és misericordioso. Liberta, minha filha, eu sei quem tu és, tu tens poder sobre os demônios. Ou seja, irmãos, achará fé sobre a terra ou vai achar questionamento? Aquilo que nos pertence, vamos ouvir. Aquilo que não nos pertence, vamos deixar para lá. Não dá mais tempo. Deus enviou um socorro e a igreja está no mesmo lugar que os fariseus, questionando. Abraão não tinha letra, mas ele creu. Ele creu e se tornou o pai de todos os que creem. Aquela mulher que chamou Jesus de Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, uma mulher cananeia, que reconheceu: sim, Senhor, eu sou um cachorrinho, mas eu reconheço o meu dono quando eu vejo ele. Coisa que Israel não viu. O profeta ministra a mesma coisa do centurião. Reconheceu quem ele era. Ou seja, infelizmente quem está reconhecendo são aqueles que nada sabem. Eles são exatamente os cegos que o Senhor falou que iria guiar por um caminho que eles não conhecem, mas que ele iria transformar, ele iria tornar as trevas em luz perante eles. Aleluia! E ele promete, Isaías 42:16, que ele jamais desamparará estes que confiaram nele, como se fossem criancinhas. Senhor, nós vivemos num tempo de grande apostasia. Nós não entendemos nada, mas nós confiamos que quando o Senhor enviou Jesus,
o Senhor provou que nos ama. Porque o Senhor veio, tu mesmo em Cristo, para não imputar a nós os nossos pecados, para fazer a paz conosco. Tu decidiste, tu escolheste nos perdoar. O Senhor poderia ter nos lançado todos no inferno, mas o Senhor escolheu vir. O justo se entregando pelos injustos. E agora nós ficamos combatendo o Senhor por causa do quê? Não o conhecemos, irmãos. Não o conhecemos. Isto tem que nos fazer nos humilharmos e chorar na presença do Senhor. Porque é a nossa eternidade que está em jogo, e Satanás é astuto. Ele pega nas picuinhas. Mas eu lembro novamente os irmãos. Enoque não tinha uma Bíblia e ele foi arrebatado. Ele chegou num nível de santificação que Deus não pôde mais deixá-lo nessa terra. Ele foi levado à eternidade. Ele viu Jesus, ele creu e ele foi totalmente santificado. Noé não tinha uma Bíblia. Eu estou falando isso, a minha Bíblia, eu amo ela, eu amo. Se você olhar a minha Bíblia, você não vai acreditar. Ela é toda riscada, ela é toda escrita. Deus fala comigo. E eu escrevo coisas que não estão escritas aqui, porque Ele revela aquilo que está oculto. Não estou falando contra a Bíblia, mas eu estou falando primeiro o Espírito. Sem o Espírito, esta letra vai combater o próprio Deus, como aconteceu com os fariseus. Não se deixem enganar. A voz da trombeta é muito clara, e aqueles que são de Deus estão ouvindo e vão segui-lo. Amados, se você olhar João 6, capítulo 6... quando Jesus está falando sobre quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue. Vocês se lembram bem, né? João 6, do versículo 53 em diante. Ele começa a falar uma loucura. Uma loucura. Na verdade, começa no 47. E ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, eu vou te perguntar, irmão e irmã. Se este profeta falar hoje, vai. Qualquer pessoa, não precisa ser esse profeta. Se alguém não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida? Quem de vocês ficaria? Deixa o Espírito Santo te convencer da tua hipocrisia. O Senhor vai convencer essa igreja de que ela não crê em nada dessa Bíblia. Nada. Porque se ela vivesse este dia, ela teria ido embora com todos os 70 que foram. Os mesmos 70 que foram enviados e expulsaram demônios, curaram enfermos. Mas, tragicamente... você vê no versículo 60 que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? E foram embora. Está escrito que já não andavam com ele. Amados, não é uma coisa fácil. Versículo 66. Olha a mente do homem o que faz. À vista disto, muitos dos seus discípulos, não foi o mundão não, foi os discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. Vocês estão vendo isto acontecer? Quando o profeta dá uma palavra que você não entende, você larga tudo, anula tudo. Num minuto eles esqueceram que os demônios, no nome do Senhor, se eles saíam, que as pessoas eram... Eles esqueceram tudo. As palavras inefáveis que ele falava, os milagres tremendos que ele fez. Esta palavra que eles não entenderam anulou tudo e eles se apartaram do Senhor. E eu digo sem medo de errar, a maioria esmagadora de nós todos faria a mesma coisa e estaríamos no inferno hoje.
Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vim para a rádio, agora são 10h30 da noite, e eu vim para a rádio para que agora eu possa ter a internet para poder estar falando com vocês. Na minha casa, na minha casinha, né? Eu não tenho uma internet muito estável, é bem muitíssimo limitada em alguns momentos. Amados, eu estou observando essa conversa e estou olhando para o meu Senhor Jesus Cristo e pedindo: Senhor, ajuda-nos. Tira-nos do nível daqui da carne, leva-nos para o nível do Espírito. Amados irmãos, esta minha carreira, este chamado do Senhor na minha vida, começou de uma forma muito sobrenatural. Eu não interferi muito na conversa primeiro, porque a forma como Deus lidou comigo para conseguir fazer com que esta pessoa deixasse tudo para traduzir este homem de Deus é uma forma maravilhosa, mas totalmente diferente do convencional. Quando o Senhor me mostrou este profeta pela primeira vez, no dia 13 de dezembro do ano de 2011, estava chegando o Natal e eu muito angustiada com o Senhor, porque eu via as pessoas do Senhor que adoravam comigo, muito preocupadas com comida, com roupa, com presentes, onde eles iriam passar o Natal, onde queria passar o fim do ano. E a minha convicção da vinda do Senhor sempre foi arrebatadora. Eu nunca tive dúvida de que Jesus estava vindo todos os dias. E eu estava numa angústia muito grande nesta noite. E nesta noite o Senhor fez um milagre na minha vida, porque Ele literalmente me empurrou até o computador da minha filha. Eu não lidava com computador naquele tempo, tinha muito pouco. Eu respondia alguns e-mails, alguma coisa, mas eu não tinha nenhum contato com o computador, navegar na internet, nada disso. E neste dia o Senhor me fez abrir o computador da minha filha, apareceu na página do Google, que era a página inicial dela, e eu cliquei ali. Eu digitei Rapture, arrebatamento. Porque naquele dia eu estava tendo uma convicção de que o arrebatamento já tinha acontecido. Porque eu estava vendo as pessoas que eu conhecia, que estavam tão firmes no Senhor, afrouxando, amornando e voltando para o mundo. Eu pensei, o arrebatamento aconteceu. Nesta noite, o Senhor me mostrou este profeta. Quando eu coloquei Rapture, eu vi algumas duas coisas e de repente esta pessoa brilhava, o Senhor me mostrava piscando. Quando eu cliquei e ouvi a voz deste homem de Deus, eu literalmente ouvi uma trombeta gigantesca. E o Senhor falou comigo naquele dia que um rei deu um grande banquete. Vocês todos conhecem a parábola em Mateus 22, em Lucas, acho que é 14. A parábola da grande ceia, do banquete. O Senhor me mostrou claramente que Ele estava dando as costas para as Américas. E Ele estava indo para a África. Ele tinha ido para a África buscar os miseráveis, os desesperados, porque as Américas, a igreja na América caiu em apostasia e estava muito ocupada buscando bênçãos materiais e não tinha tempo para a ceia do Senhor.
Então foi assim que eu conheci esse poderoso profeta. Um desespero, um clamor. Será que não tem nada traduzido? Será que ninguém traduziu? Eu não consegui achar nem sequer uma linha, uma nota a respeito dele em português. E eu comecei desesperadamente a pedir que as pessoas, um e outro, traduzissem. No fim, o Senhor me ensinou e eu comecei a traduzir. Amados, foi uma caminhada gloriosa, porque cada tradução que eu fazia testificava com o meu espírito. Eu ouvia o próprio Deus falando. Eu não tive dúvidas de que este profeta, ele era diferente. Que este profeta, ele era realmente alguém enviado por Deus. E o Espírito Santo me deu testemunho de que não tinha e não tem em toda a terra outro homem como este. Então vocês veem que não teve nada a ver com a letra, com procurar aqui, então me prova, então me mostra onde está. O Senhor me mostrou, eu entendi e não questionei. Traduzi, e quanto mais traduzia, mais convicção, até que começaram a surgir os tropeços. Então, sim, aí começaram a surgir tropeços e muitos questionamentos das pessoas comigo. E o tapete vermelho, e o carro, e essa nuvem, depois foi a escada, o fogo de Elias. E o povo foi questionando e foi caindo. Cada vez, irmãos, que eu tinha uma dúvida, eu parava tudo, punha a minha cara no pó e eu clamava a Deus: não me deixe ser confundida. Eu sei o preço que o Senhor pagou pela minha alma. Não me deixe me perder e nunca permita que eu desvie um só dos teus pequeninos de ti. E ali eu ficava clamando até o Senhor me dar paz. Amados, foi uma caminhada difícil, ainda é, porque foi só intensificando. Eu avisava as pessoas: você tropeçou por causa do tapete vermelho, você não sabe o que vem em seguida. Ah, você tropeçou por causa da escada? Então se prepare para mais. Ah, você tropeçou porque são 2 profetas? Pois agora se prepare para mais. Ou seja, só foi intensificando as questões inexplicáveis. Mas eu quero pôr o prumo do Senhor, porque todas estas discussões, elas estão em um nível abalável. Amados irmãos, quando Jesus veio em carne, quando finalmente o Messias veio a esta terra em carne, o Verbo se fez carne, só dele pôr o pé nesta terra, quando ele nasceu, a dispensação mudou. Já começou um outro tempo. Amados, naqueles dias, Jesus começou a fazer tudo de uma forma totalmente diferente. Todos nós sabemos que ele não estava inserido no contexto religioso daquele tempo. Ele veio finalmente trazer a realidade, porque aquilo tudo era sombra. E o Espírito Santo dá testemunho para nós que se algum de nós tivesse vivido naquele tempo, nenhum de nós possivelmente teria reconhecido nele o Messias. Ele não tinha nada para ser o Messias. Já começa pelo próprio batismo. Por que as pessoas vinham correndo para ser batizadas por João? De onde apareceu João? Nós sabemos do nascimento dele, mas de repente ele aparece lá na frente. Uma outra pessoa. Um homem que vem do deserto, ele não saiu de dentro do templo. Ou seja, amados, nós temos que ser pessoas espirituais e ouvir o Espírito Santo.
Naquele tempo, os homens que eram conhecedores da letra, doutores da lei, mestres, eles não reconheceram o Messias. E hoje não é diferente. Aqueles que querem uma explicação lógica não vão ter. Porque nós estamos vivendo o mesmo tempo profético. É o último tempo. Se naquele tempo o Senhor não pôde achar nenhum profeta na terra para anunciar e preparar o caminho do Messias, ele não pôde usar nenhum fariseu, nenhum saduceu. Eu tenho dito isso nos programas. Eu tenho dito porque o Senhor tem me mandado dizer que a nossa redenção é o assunto mais importante para Deus. Quando se trata da redenção, da salvação do homem, da entrada do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando se trata desta redenção, Deus não confia essa missão a homem normal nenhum. Todos nós sabemos que quando João Batista veio, está escrito dele que ele viria no espírito e no poder de Elias. Aquele Elias lá atrás. Amados, não vamos limitar Deus mesmo. Esta conversa está desfocada. A minha pergunta é a seguinte: vocês têm ouvido a palavra que sai da boca deste homem? Vocês têm estudado os estudos que eu passo horas e horas e horas traduzindo? Vocês, quando têm dúvidas, têm se humilhado diante de Deus e dito como o apóstolo Paulo, que não seja carne e sangue que me revele, mas que sejas tu, Senhor, dá testemunho. Amados, quem está vendo sinais vai cair. Quem está procurando explicação lógica não vai permanecer. Agora, quem está ouvindo a palavra e está vendo o próprio Senhor falando pela boca deste mensageiro, não vai cair. Porque quando Jesus veio, os que o seguiram e creram nele, era o povo analfabeto. Eram homens simples pescadores, mas eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Os que sabiam muito da letra, debateram com ele e terminaram matando ele. Não vamos entrar neste caminho. Amados, Jesus veio, ele já derramou sangue, ele já rasgou o véu, o Espírito Santo já veio. Nós temos o Espírito Santo. A convicção do Espírito Santo é o que nós mais precisamos, porque embora estivesse escrito do Messias, eles não enxergaram. Embora esteja escrito deste mensageiro, a maior parte não está enxergando. Então não tropece nisso. A questão de que, neste momento, Moisés e Elias, as duas unções destes dois poderosos profetas, estão habitando neste profeta, não deve ser um impedimento para toda a palavra que ele tem dito. Quando Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, os sinais, francamente, irmãos, eu acho que é para os incrédulos. Porque as pessoas são curadas, mas elas morrem ou ficam doentes de novo. Mama Rosa ressuscita, mas morre de novo. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Não deveríamos tropeçar nestas coisas. O que eu vou pedir para vocês é foco. Ouçam a palavra. Creiam e espalhem esta palavra. A palavra que sai da boca deste profeta é irrefutável e sai com o poder e autoridade para vivificar a igreja. E eu tenho tido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo vivificadas.
Não tropecem em questões que, neste momento, não faz tanta diferença. Você está ouvindo, está testificando no teu coração, está de acordo com a Bíblia, a palavra que ele está pregando? A forma como ele fala a respeito dele é um assunto entre ele e Deus. Se a palavra é viva e ela é irrefutável, então pronto. Agora, é absolutamente crucial, o Senhor tem me falado, é crucial entender e crer que ele é o último mensageiro. Ele é o mensageiro da meia-noite. Ele é o Elias que haveria de vir. Ele é. Amados irmãos, quando Elias veio no livro de Reis, eu acho que é 1 Reis 17, 18, o Senhor enviou Elias de uma forma totalmente misteriosa. Elias apareceu em Israel naqueles dias. A forma como ele veio e a forma como ele foi misteriosa. A forma como aqueles anjos passaram pela casa de Abraão e depois desceram para executar o juízo de Deus em Sodoma foi misterioso. Amados irmãos, estas coisas nós temos que crer pela fé. Se este homem estivesse mandando alguém fazer qualquer coisa que não é bíblico, nós teríamos o que questionar. Mas a palavra que sai da boca dele é irrefutável, é inconfundível. Quando ele ministra, nós ouvimos a voz de Deus falando conosco. Eu sou uma pessoa que eu temo muito a Deus, amo muito a Deus e tenho muito temor de engano também. Mas vou dizer, a minha convicção deste profeta não veio de carne e sangue nem na palavra. Por isso eu observei e falei, Senhor, se alguém me perguntar, me mostra na Bíblia onde está, eu vou falar igual aqueles pescadores lá que seguiram Jesus. O que me importa não foi carne e sangue que me revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro, quem eles dizem que eu sou? Alguns falaram. Alguns pensam que o Senhor é Elias, que voltou. João Batista, que voltou. Ou um dos profetas, Jeremias. Veja o que eles pensavam de Jesus. Eles também entendiam que ele não era um homem normal. Eles também entendiam que o espírito que estava nele era diferente. Mas quem revelou para Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue, não foi nenhuma escritura que ele leu. É o mesmo que está conosco hoje, é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, aqueles que estão achando, olhando o degrau no céu e a fé deles neste profeta está nos degraus do céu, ele está frito. O que está olhando o fogo, as fotos do fogo, não é por aí. O testemunho é muito maior do que isto. O testemunho é o próprio Espírito Santo testificando que não tem nenhum homem na terra que fala com esta autoridade e que está desvendando para nós os mistérios do livro do Apocalipse, inclusive a forma como os juízos de Deus virão sobre a terra, a forma como que as duas testemunhas vão atuar. Amados, é que eu nunca entrei nesses detalhes com o Senhor. Eu quero conhecer a Cristo e Cristo crucificado. Nunca me preocupei em saber quem eram as duas testemunhas, nem perguntei isso para o Senhor. Eu canto o livro do Apocalipse, que sei quase de cor, de tanto cantar há mais de 20 anos. Mas nunca tropecei para querer saber quem é a besta, quem é. Isso é maravilhoso, nós queremos saber a Cristo. Agora, como a gente imagina que as testemunhas virão? Então veja, irmãos, realmente nós não sabemos nada. Nós somos uma geração apóstata, um povo totalmente corrompido que séculos após séculos temos aprendido de falsos mestres. Nós temos que nos humilhar agora e aprender do Espírito Santo, porque Deus está fazendo coisa nova na terra. Este último avivamento
Muitas vezes eu ouvi as pessoas falarem: nós vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, a nossa sombra vai curar, as pessoas vão olhar. Amados, hoje eu entendo uma coisa: Deus não vai pôr o poder dele em seres corrompidos que vão usar este poder para a carne. Ouça o que eu estou falando para vocês. Este avivamento tinha que vir através de alguém que Deus preparou, muito cuidadosamente escolheu e no processo do chamamento fez uma transformação radical a ponto deste homem de Deus hoje, ele não tem mais nada a ver com a família dele da terra. Ele não tem nada a ver com nada. Deus matou aquele homem e ressuscitou ele e colocou nele um outro espírito. Para quê? Para que esta missão de conduzir a igreja para o reino de Deus não falhe. Porque se puser em qualquer outra pessoa este poder, no momento seguinte, a soberba, o orgulho, o desfoque. Será que vocês estão me entendendo? Amados, quando aquele homem que era aleijado, que foi descido quando Jesus estava naquela casa, e eles desceram ele pelo telhado, e Jesus então cura aquele homem. Olha o desfoque dos fariseus. Eu sempre falo isso porque o Senhor me mostrou. O aleijado está lá andando e os fariseus estão perguntando: é sábado, o que você está fazendo carregando o teu leito? Ou, quem é este homem para perdoar pecados? Ninguém viu o sinal que ele fez. Eles desfocaram. Satanás sutilmente desfocou eles. E eu vejo que é isso que a igreja faz hoje. É isso que Satanás está fazendo. Em vez de vocês ouvirem a palavra, estudarem e buscar direto do Espírito Santo, ficam discutindo se a foto é verdadeira, se a escada é falsa. Se o fogo é verdadeiro, se não é falso. Por que 2? Por que 3? Amados, o Espírito Santo está dando testemunho. O próprio Deus são 3 em 1. E Ele nos criou a esta imagem e semelhança. Por que nós estamos questionando aquilo que não deveria questionar? Muito mais do que qualquer escritura é a convicção do Espírito Santo, porque Deus está fazendo coisa nova. Ele fez coisa nova quando Jesus veio. Nunca ninguém tinha falado que remissão de pecado era por batismo na água. O que aquele povo estava fazendo correndo para João? O que podemos fazer para ser salvos? Aquele batismo com água? Mas e os animais lá no templo? Era assim que era feita a remissão de pecado. Mudou tudo. Os fariseus não entenderam e não aceitaram. Era diferente. Quem de nós teria entendido? Os próprios apóstolos, eles escreveram os livros muito depois que Jesus foi. Amados irmãos, em nome de Jesus, não tem explicação, não tem porque o diabo habita em 3, habita em 4. É porque ouça a palavra e deixe o Espírito Santo testificar. Ouça e obedeça a instrução, porque o Espírito Santo de Deus está instruindo. Este momento agora, desta profecia de hoje, quando o Senhor disse que neste próximo domingo, ele viu o Senhor fazer descer do céu vestes. Nós sabemos que estas vestes são vestes espirituais. É a própria justiça, é a glória de Deus que nós perdemos. Nós todos fomos despidos, destituídos da glória de Deus pelo pecado. O Senhor está agora vestindo a igreja que vai entrar no céu. E em seguida ele diz: o Senhor vai me usar com uma palavra poderosa. Amados, estas vestes virão pelo entendimento da palavra. Então você veja o desfoque. Enquanto estamos discutindo se é 2 ou 3, o Senhor está liberando a palavra viva, que inclusive vai vestir a igreja. Então, em nome de Jesus, eu peço para vocês
Entregue as coisas que vocês não entendem nas mãos de Deus. E sigam o entendimento da palavra. Estudem a palavra. Estudem os ensinos. Isto tem poder para nos vivificar. É inquestionável. O resto, amados, que nós não entendemos, não nos diz respeito ainda. Um dia nós vamos entender. O Senhor me explicou que Elias tinha que vir antes da grande tribulação. Quando eu li aquilo, eu entendi, porque o Senhor me explicou. Eu não estava esperando Elias. Mas agora eu entendi que este que veio no espírito e no poder de Elias, ele veio com a mesma missão que ele veio para tirar Israel da cegueira de Jezabel, que conduziu Israel para adorar Baal. É o mesmo que foi enviado agora para tirar a igreja do engano da apostasia, para abrir os olhos da igreja. Amados, até antes desse profeta chegar, muita gente podia estar até incomodada, mas os olhos se abriram. Por que não permanecemos na palavra que abriu os nossos olhos? E muitos tropeçaram em outras coisas. Amém? Então, em nome de Jesus, esta discussão não vai levar a lugar nenhum, porque tudo isso é abalável. Vem uma pessoa com um argumento melhor e combate. Agora, a convicção do Espírito Santo, amados, ninguém te rouba. A palavra que sai da boca deste profeta é irrefutável e está levando a igreja para o céu. Não se preocupem com os sinais, porque olha, quem iria crer em que Elias subiu em uma carruagem de fogo? Você crê nisso? Crê mesmo? Agora está escrito lá, você crê. Mas a verdade é que você não crê, não. Porque se você vivesse naqueles dias, você ia falar, me prova. Como que você vai provar? Era a palavra de Eliseu. Eliseu viu e registrou. Amém? Está entendendo como realmente nós não cremos? Está lá escrito que Jacó viu uma escada. Você vai chegar e falar, me prova. Eu vou fazer um desenho para você ver. Não, você creu na palavra de Jacó. Se ele disse que ele viu uma escada, você crê. Agora, se você crê que este homem é um verdadeiro profeta, e ele disse, eu vi uma escada no céu, mesmo que não tivesse nenhuma foto, era até mais fácil para crer. Então, amados, vamos deixar essas bobagens. Isso tudo é bobagem. Se este homem é um profeta de Deus, você sabe o que é um profeta de Deus. É alguém que Deus escolhe e separa para dar a ele os seus oráculos, a sua instrução, a sua repreensão. Uma pessoa que é, na verdade, a boca e os olhos de Deus. É isso, e pronto. E tudo que este homem tem falado, não vou falar nem de profecias. Amados, esta tradutora tem um entendimento deste profeta em outro nível. Não atento para os sinais, nem mesmo para as profecias. Eu atento para o testemunho do Espírito Santo dele em mim. E é isto o que é inabalável. Amém? Quem de nós teria permanecido com Jesus na hora que ele foi crucificado? Você ia dizer, não, acho que nós estamos enganados, esse aí, se ele fosse de Deus, ele não estaria nesta cruz, ele deve estar sendo castigado porque ele é um pecador. Não, nós estamos sendo confrontados, amados, confrontados na nossa incredulidade por causa do desfoque. Vamos focar na palavra. Estudem a palavra. Eu tenho mandado os ensinos, eu tenho me esforçado por amor a Jesus, não por amor a vocês, não. Porque se ninguém quiser, amados, não vai fazer diferença para mim. Cada letra que eu traduzi para Jesus. Se alguém crer, glória a Deus. Mas não desperdicem isto. Estudem esta palavra. Se há dúvidas, eu peço em nome de Jesus, não consultem carne e sangue.
Deus enviou o Espírito Santo. Pessoas vão saber se esse profeta é de verdadeiro no Google. Nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em Gálatas: quando o Senhor me chamou, eu não consultei carne e sangue. Não consultem outro homem. Paguem o preço de ficar aos pés do Senhor até Ele te revelar quem é esse profeta. Em nome de Jesus. E não como as pessoas falam: eu perguntei para Deus e Deus não confirmou. Mas está lá no mundo, está lá na televisão, está lá no futebol, está lá no churrasco, está lá no shopping, no cinema. Que Espírito Santo ele está esperando que vai confirmar? Vamos falar de pessoas que realmente não têm o espírito do mundo nem o espírito da religiosidade. Vamos pagar o preço diante de Deus de ter a convicção própria e assim ninguém vai poder nos demover. Eu quero compartilhar uma visão muito tremenda que o Senhor me deu num dia quando eu estava clamando ao Senhor e implorando para Ele que Ele me sustentasse até o fim. E o Senhor me perguntou, naquele dia quando eu estava naquela cruz, quais foram aqueles que permaneceram comigo até o fim? E naquele dia eu estava sozinha na adoração, então eu comecei a conversar com o Senhor e tentar lembrar. João, o apóstolo João, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, me vieram estes três na mente. E o Senhor me perguntou, o que é que estes três tinham em comum, que fez com que eles não fugissem com medo como os outros? E eu me lembrei, João amava Jesus. Ele permanecia com a cabeça dele reclinada no peito de Jesus. Ele ouvia o coração de Jesus. Maria Madalena, aquela que muito foi perdoada e muito amou, ela se assentava aos pés para ouvi-lo. Ela ouvia Jesus, ela o amava. Maria, mãe de Jesus, a mais bem-aventurada entre as mulheres, aquela que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela sabia desde o princípio quem Ele era. Amados, o Senhor me falou, você quer permanecer até o fim? Me conheça, me ame, aprenda de mim. Jesus pagou um preço inacreditável para remover o pecado, para rasgar o véu do templo e para mandar para nós enviar o Espírito Santo, a promessa de Abraão, o Espírito Santo prometido para nos vivificar. E ele diz que agora os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Que Bíblia Abraão leu? Que Bíblia Enoque leu? Amados, o Espírito Santo é tudo que nós mais precisamos. Enoque foi arrebatado. Abraão foi justificado pela fé. Eu pergunto, por que tanta prisão na letra? Deixe primeiro o Espírito Santo te convencer, porque primeiro foi assim com a igreja primitiva. Eles tinham o Antigo Testamento, mas eles não enxergaram Jesus lá. Vocês são aqueles que examinam as Escrituras porque creem ter nela a vida eterna, mas não querem vir a mim. Eu estou aqui, vocês não me conhecem. Conhecem a letra, mas não conhecem a mim. Estão buscando uma explicação para o inexplicável. Nós precisamos mais do Espírito Santo, amados. Então esta letra vai aparecer, vai ser vivificada. O Senhor vai mostrar onde está. Tudo isso só aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Quando Ele estava subindo, está escrito, e Ele abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender as Escrituras, que as Escrituras falavam deles. Ele só falou, abriu naquela hora. Enquanto eles estavam com Ele, eles tiveram que crer pela fé, pelo Espírito.
Nada era explicado. Quem creu na nossa pregação? Disse o profeta Isaías. A quem foi revelado o braço do Senhor? Ninguém imaginou que o Messias viria daquela forma. Amados, nós precisamos crescer e amadurecer e sermos pessoas de Deus e ouvirmos o Espírito Santo de Deus, porque ele com certeza vai testificar deste profeta. Amém? Que o Senhor abençoe todos com o Espírito Santo, com o espírito de sabedoria e entendimento, porque é um novo tempo, amados. Deus está fazendo coisa nova, mas os filhos da sabedoria, eles estão entendendo. Porque era assim, a gente vem, toca uma música alegre, vocês não dançam. Nós tocamos uma música triste, vocês não choram. Vem João Batista, vocês falam, esse aí é um excêntrico, um comedor de gafanhoto. Vem o Filho do Homem, vocês falam, esse aí é um beberrão, comilão, amigo das prostitutas e dos publicanos. Ou seja, ele vem de uma forma, você não entende, ele vem de outra, ele não entende. Aí ele vem, João agora vem com tapete vermelho, com poder, com uma espada afiada saindo da boca dele. Não entende. Ou seja, os filhos da sabedoria vão entender. Mas aqueles que não buscam o Espírito Santo não vão entender mesmo e vão cair. Temamos, irmãos, temamos. Nós não temos em nós, e a letra não pode nos ajudar, sem o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e dê paz ao coração de vocês. Em vez de debater, eu convido todos a se humilharem de verdade, com temor de perder a sua eternidade, com temor de perder a Deus, quando Ele pagou um preço tão alto por nós, para que o Espírito Santo habite em nós. Busquem o Espírito Santo, meus irmãos, em nome de Jesus. Entrega todo questionamento nas mãos do Senhor e reconhece que se Ele não nos ajudar, nós não temos como entender. Mas vamos ouvir a palavra. Estudem os estudos, por favor. Estudem, ouçam, põe alguém para ouvir junto. 1, 2 ou 3, sempre vai ter um maior entendimento. Vamos estudar mais a palavra neste grupo e debater menos as questões que trazem dúvida e confusão. Muitos já caíram. Amados, não vamos cair.